O dia em que Patrícia voltou a enxergar a luz. Patrícia sempre foi uma mulher forte. Aos 38 anos, mãe de 2 filhos e professora em uma escola pública de São Paulo, ela estava acostumada a lidar com desafios. Mas nada a havia preparado para aquele dia em que, sem aviso, o mundo começou a escurecer diante dos seus olhos. Tudo começou com uma mancha turva no canto esquerdo da visão. No começo, ela pensou que fosse cansaço afinal, corrigia provas até tarde e acordava às 5 da manhã para preparar o café da família. Mas a mancha não sumiu. Pior, foi crescendo, como uma névoa espessa que engolia tudo ao redor. Em menos de uma semana, Patrícia mal conseguia enxergar com o olho esquerdo. O direito, embora ainda funcional, começava a apresentar os mesmos sintomas. O diagnóstico do oftalmologista foi cruel: descolamento de retina bilateral, possivelmente complicado por diabetes não controlada. Se não operar urgente, você pode ficar cega. O pânico tomou conta dela. Como uma mãe solteira, seu marido havia falecido 3 anos antes em um acidente de carro. Patrícia não tinha condições de arcar com uma cirurgia particular. O SUS oferecia tratamento, mas a fila era longa, e o médico foi claro: cada dia que passa, suas chances diminuem. Ela orou, chorou, pediu ajuda a parentes, mas as respostas eram sempre as mesmas: não temos como ajudar agora, vai dar tudo certo, Deus está no controle. Mas onde estava Deus quando ela não enxergava mais o rosto do filho caçula ao abraçá-lo? Onde estava quando tropeçava nos próprios pés porque não via o chão direito? Foi numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava o ônibus para levar o filho mais velho ao dentista, que Patrícia ouviu um canto vindo de um pequeno salão de madeira pintada de branco. Não havia instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia, entoando um hino que ela não conhecia, mas que lhe tocou fundo. *O. Quão dulce é confiar em Jesus! Quando as ondas da aflição nos batem sem cessar. Jesus sabe, Jesus vê, Jesus tudo pode. Ele nos guarda e nos guia com seu amor. Ela parou, encostou-se no poste e fechou os olhos, ou tentou. O esquerdo já não obedecia mais. Aquelas vozes eram diferentes. Não havia gritos, nem palmas, nem show. Era simples, sincero, como se cada pessoa ali cantasse não para ser ouvida, mas para agradecer a alguém que realmente as escutava. Uma senhora de vestido longo e cabelo preso em coque aproximou-se com um sorriso tímido. Irmã, tudo bem? Você parece cansada. Quer entrar um pouquinho? A reunião está começando. Patrícia hesitou. Eu não sou de nenhuma igreja. Não tem problema, filha. Aqui todos são bem-vindos. Deus não olha se a pessoa é de tal ou qual lugar. Ele olha para o coração. Algo naqueles olhos cheios de paz a convenceu. Ela entrou, sentou-se num banco de madeira no fundo do salão e observou. Homens de camisa social e gravata, mulheres de saias abaixo do joelho, crianças quietas ao lado dos pais. Não havia altar decorado, nem telão, nem banda. Só a Bíblia aberta nas mãos do ancião, um homem de cabelos grisalhos que falava com voz firme, mas serena. Irmãos, hoje vamos meditar no Salmo 34. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quem aqui precisa ser livre de algum medo? Mãos se levantaram. Patrícia sentiu um nó na garganta. Ela também tinha medo. Medo de ficar cega. Medo de não conseguir criar seus filhos. Medo de ser um fardo. Quando o ancião pediu que quem quisesse oração se levantasse, ela não pensou 2 vezes. Tremendo, pôs-se de pé. Eu preciso de ajuda. Meus olhos, eu não enxergo quase nada. Não houve alarde. Nenhum grito de glória a Deus, forçado. Apenas o ancião se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse: Vamos orar, irmã. Deus é poderoso. E então, algo que Patrícia nunca havia vivido aconteceu. Os irmãos e irmãs ao seu redor se ajoelharam. Alguns choravam. Outros apenas murmuravam: Senhor, tem misericórdia. Não era uma oração ensaiada, era um clamor. Como se cada pessoa ali carregasse o fardo dela como próprio. Pai Celestial, o ancião começou, tu sabes das angústias desta tua filha. Tu vês suas lágrimas. Sabes que ela é mãe, que precisa enxergar para cuidar de seus filhos.
Não olhamos para a sua doença, mas para o teu poder. Se é da tua vontade, restaura seus olhos, Senhor. Em nome de Jesus. Patrícia sentiu uma paz estranha invadi-la. Não era a certeza de que seria curada, era algo maior, a certeza de que, pela primeira vez em meses, não estava sozinha. Nos dias seguintes, Patrícia voltou à igreja. Não por obrigação, mas porque ali encontrava algo que não achava em nenhum hospital, esperança que não dependia de médicos ou remédios. Os irmãos a visitavam, levavam comida, oravam com ela. Uma irmã chamada Marta, que trabalhava como costureira, lhe deu um vestido simples, mas bem feito. Quando você for batizada, vai precisar, disse com um sorriso. Batizada? Patrícia perguntou, surpresa. Sim, filha. Quando você decidir entregar sua vida a Jesus. A água não salva, mas é um sinal de que você nasceu de novo. Patrícia pensou naquilo. Ela já havia sido batizada quando criança, em outra igreja, mas nunca havia sentido aquilo que sentia agora, um desejo genuíno de pertencer a Deus. No domingo seguinte, durante o culto, enquanto cantavam "Quão feliz é quem já conhece a Jesus", algo aconteceu. Patrícia sentiu uma comoção no peito, como se algo dentro dela se quebrasse, ao mesmo tempo, renascesse. Quando o ancião convidou os que queriam se entregar a Cristo a se levantarem, ela não hesitou. Na semana seguinte, no rio próximo à cidade, entre irmãos que cantavam hinos de gratidão, Patrícia foi batizada nas águas. Quando emergiu, sentiu algo diferente não só no coração, mas nos olhos. Uma claridade. Uma sensação de que a névoa estava se dissipando. Naquela noite, em casa, enquanto colocava os filhos para dormir, Patrícia percebeu que conseguia enxergar o relógio na parede com o olho esquerdo. Assustada, cobriu o direito com a mão e, sim, estava vendo. Borrado, mas estava vendo. Chorou tanto que acordou o caçula. Mãe, o que foi? Filho, eu estou enxergando. Eu estou enxergando. No dia seguinte, no oftalmologista, o médico ficou boquiaberto. Isso não é possível. A retina não se recoloca sozinha. Você fez alguma cirurgia? Não, doutor. Só orei. Ele balançou a cabeça, incrédulo, mas os exames não mentiam. A retina esquerda havia se recolocado parcialmente, e a direita, que começara a apresentar os mesmos sintomas, estava estável. Não entendo, ele admitiu. Mas continue o tratamento. Patrícia sorriu. Vou continuar, doutor. Mas agora sei em quem confiar de verdade. No culto de ação de graças, Patrícia deu seu testemunho de pé, como era o costume na congregação cristã. Com voz firme, mas emocionada, contou como Deus havia tocado sua vida. Não foi um milagre espalhafatoso, com luzes e trombetas. Foi silencioso, como tudo naqueles cultos, um toque de Deus que veio através da fé, da oração dos irmãos, da simplicidade de um povo que não busca fama, mas apenas servir ao Senhor. Aprendi que Deus não nos tira das tempestades, mas nos ensina a navegar nelas, ela disse, olhando para os irmãos que agora eram sua família. E às vezes, quando a gente menos espera, ele acalma as águas. O ancião sorriu e fechou a Bíblia. Amém, irmã. Como diz em Mateus 17:20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. E assim, entre hinos cantados à capela, a partilha do pão e do vinho na Santa Ceia, e o abraço apertado dos irmãos, Patrícia soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Não porque seus olhos haviam sido curados, embora isso fosse um milagre, mas porque, pela primeira vez, ela enxergava com o coração. E essa era uma luz que ninguém poderia apagar. Os dias seguintes foram como um desabrochar depois de uma longa noite. Patrícia acordava antes do sol nascer, não mais com o peso da escuridão, mas com uma ansiedade boa, aquela que faz a gente pular da cama como se cada manhã fosse um presente embrulhado só para nós. Ela abria a janela do seu quartinho simples e respirava fundo, agradecendo por coisas que antes nem notava, o cheiro de terra molhada depois da chuva, o canto dos pássaros que pareciam cantar só para ela, o barulho dos pés descalços das crianças correndo na rua. Na igreja, tudo era novo. As palavras do pastor ganhavam cores, os louvores pareciam ter um sabor doce, e até o cheiro do incenso durante as orações lhe trazia uma paz que não cabia dentro do peito. Ela começou a servir onde podia,
arrumando as cadeiras depois dos cultos, ajudando a distribuir sopa para os moradores de rua nos sábados, ou simplesmente sentando ao lado de quem chegava com o coração partido para ouvir e orar. Foi numa dessas tardes que conheceu Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas e sorriso tímido, que chegará à Universal arrastando uma mala velha e uma dor que parecia mais pesada que todos os seus anos. O marido havia falecido, o filho mais velho estava preso, e ela não via saída. Minhas orações não chegam ao céu, minha filha, confessou, enxugando as lágrimas com um lenço surrado. Patrícia segurou suas mãos e sentiu aquelas marcas da vida como se fossem suas. Dona Maria, Deus não desvia o olhar da gente não. Às vezes ele só quer que a gente segure a mão de alguém enquanto ele trabalha, disse, lembrando das palavras que o ancião lhe dissera no dia em que tudo mudou. E ali mesmo, entre os bancos da igreja ainda quentes do culto da manhã, as duas se ajoelharam. Patrícia orou com uma fé que não vinha dela, mas daquele Deus que tinha lhe mostrado que milagres não são só coisas grandiosas que a gente vê, às vezes são sementes pequenas que brotam no silêncio. Semanas depois, Dona Maria voltou correndo à igreja, o rosto iluminado como se tivesse encontrado um tesouro. Minha filha, meu menino foi solto. Os advogados disseram que era impossível, mas as acusações caíram como castelo de cartas. Ela abraçou Patrícia tão forte que quase a derrubou, e as duas choraram juntas, porque sabiam que aquilo não era coincidência. Era Deus escrevendo reta nas linhas tortas da vida. O pastor, ao saber da notícia, chamou Patrícia na frente de toda a congregação. Esta irmã aqui é um exemplo do que Deus faz quando a gente entrega os pedaços quebrados da nossa vida nas mãos dele, disse, apontando para ela com um sorriso que fazia os olhos brilharem. Ela chegou aqui cega, mas hoje enxerga além do que muitos de nós. Porque a verdadeira visão não está nos olhos, está na fé que move montanhas. E foi assim que Patrícia descobriu seu chamado. Não era para ser famosa, nem para ter uma vida fácil. Era para ser um farol na escuridão de quem ainda não tinha encontrado o caminho. Ela começou a liderar um grupo de oração para mulheres que, como ela, carregavam feridas que o mundo dizia que não tinham cura. E a cada história que ouvia, a cada lágrima enxugada, a cada obrigada, irmã sussurrado com a voz embargada, ela sentia aquele fogo no peito crescer mais forte. Uma noite, depois de um culto que parecia ter durado só um piscar de olhos, o ancião se aproximou dela com um envelope amarelado. Isso aqui é para você, disse, com um brilho nos olhos que Patrícia já conhecia bem, aquele brilho de quem sabe que Deus está prestes a fazer algo grande. Dentro, havia uma passagem de ônibus para Goiânia e um bilhete. Há uma irmã lá que precisa ouvir seu testemunho. Deus já preparou o caminho. Ela não teve dúvidas. Na manhã seguinte, com uma mala emprestada cheia de roupas simples e uma Bíblia gastada de tanto usar, Patrícia subiu no ônibus com o coração batendo forte, não de medo, mas de expectativa. Porque agora ela sabia, quando Deus chama, Ele não só abre as portas, Ele anda ao nosso lado em cada passo do caminho. E assim, a menina que um dia entrou arrastando os pés na Universal, sem enxergar nada além da dor, agora caminhava de cabeça erguida, não porque seus olhos estavam curados, mas porque sua alma tinha encontrado um propósito. E esse, ela sabia, era o maior de todos os milagres. Patrícia chegou a Goiânia depois de 12 horas de viagem, com o corpo dolorido do balanço do ônibus, mas a alma leve. Ao descer na rodoviária, sentiu o cheiro de terra molhada da cidade, misturado ao barulho dos vendedores ambulantes. Não conhecia ninguém ali, não tinha endereço, só a certeza de que Deus a havia enviado. Tirou o bilhete do bolso e relê-lo foi como ouvir a voz de Deus novamente. Há uma irmã lá que precisa ouvir seu testemunho. Com a Bíblia apertada contra o peito, perguntou a um taxista se ele conhecia a Universal mais próxima. O homem, de camisa aberta no peito e um crucifixo de prata, olhou para ela com curiosidade. Moça, você tá com cara de quem precisa de um milagre. Ou de quem já teve um. Patrícia sorriu. Os dois, Senhor. Os dois. Quando entrou na igreja, o culto já tinha começado. O som dos tamborines e os cânticos de fé a envolveram como um abraço. No fundo, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos inchados de chorar se levantou tremendo. Era como se uma luz a apontasse. Patrícia não precisou pensar, caminhou até ela e segurou suas mãos. Meu nome é Patrícia. Deus me mandou aqui para te dizer que Ele não esqueceu de você. A mulher, chamava-se Dona Maria, soluçou. Minhas filhas sumiram, moça. Faz 3 anos.
A polícia parou de procurar, meu marido se foi de tanto sofrer, e eu não aguento mais orar sozinha. As palavras saíam entre lágrimas, como se ela carregasse o peso do mundo nas costas. Patrícia então contou. Contou sobre a cegueira, sobre a solidão, sobre o dia em que entrou na Universal arrastando os pés e saiu com os olhos da alma abertos. Falou do bilhete misterioso, da viagem, da certeza de que Deus não abandona ninguém. E enquanto falava, Dona Maria foi se acalmando, como se cada palavra de Patrícia fosse um bálsamo em suas feridas. Deus não tira o sofrimento sempre do jeito que a gente quer, disse Patrícia, com a voz firme apesar da emoção. Mas Ele nunca deixa a gente sozinho nele. E hoje, irmã, Ele te trouxe uma prova, eu. Naquele momento, o pastor se aproximou. Sem saber da história, ele olhou para as duas e disse: Irmãs, Deus está falando algo poderoso aqui. Vamos orar. E oraram. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor. Dona Maria chorava, Patrícia segurava suas mãos com força, e o pastor declarava: Senhor, onde estiverem essas meninas, que o teu anjo as guarde e as traga de volta. Quando Dona Maria abriu os olhos, algo tinha mudado. Não era que a dor tinha sumido, mas pela primeira vez em anos, ela sentiu uma paz. Uma certeza. Eu vou encontrar minhas filhas, ela sussurrou. Eu sei que vou. Uma semana depois, Patrícia ainda estava em Goiânia, hospedada na casa de uma irmã da igreja que a acolheu como família. Ela ajudava na limpeza do templo, participava das reuniões, e todas as noites orava com Dona Maria. Até que uma tarde, o telefone da igreja tocou. Era a polícia. Duas jovens, com as características das filhas de Dona Maria, tinham sido encontradas em um abrigo em Brasília. Estavam vivas. Magras, assustadas, mas vivas. O oficial do outro lado da linha parecia incrédulo, foi como se alguém tivesse deixado um rastro para a gente seguir. Coisas que antes não faziam sentido, de repente se encaixaram. Quando Dona Maria abraçou as filhas no aeroporto, Patrícia estava lá, chorando junto. Não como uma espectadora, mas como parte da história. Porque ela sabia, Deus não só tinha respondido à oração daquela mãe, ele tinha usado ela, uma menina que já foi cega e sozinha, para ser a ponte do milagre. Naquela noite, no culto de ação de graças, Patrícia subiu ao púlpito pela primeira vez. Com a voz trêmula, mas o coração cheio, ela contou tudo. Como Deus a tirou das trevas, como a mandou para Goiânia sem explicação, como uma palavra no momento certo pode salvar uma vida. E quando terminou, o templo explodiu em glórias e lágrimas. O pastor a abraçou e disse baixo: Você não é mais aquela menina que entrou aqui sem esperança. Agora você é uma guerreira de Deus. Patrícia sorriu, porque era verdade. Ela ainda não enxergava com os olhos, mas via com uma clareza que só quem é tocado por Deus entende: os milagres não são só para nós. Às vezes, somos o milagre de alguém. E isso, ela sabia, era a maior bênção de todas. Hoje, Patrícia continua na Universal, agora como obreira. Ela viaja por várias cidades levando seu testemunho, sempre com uma mala simples e a mesma Bíblia gastada. E em cada lugar, repete a mesma frase que mudou sua vida: Deus não esquece de ninguém. Às vezes, Ele só está preparando algo tão grande que a gente nem consegue imaginar. E assim, a história da menina que não enxergava se tornou a história de muitas outras almas que, através dela, passaram a ver. Não com os olhos, mas com a fé. Porque na Universal, Patrícia não só encontrou a luz, ela aprendeu a levá-la adiante. Um dia, durante uma das viagens de Patrícia, ela chegou a uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. O lugar era simples, com ruas de terra e casas humildes, mas o que mais chamou sua atenção foi o olhar de uma senhora que a esperava na porta da Universal local. A mulher, chamada Dona Maria, seguiu Patrícia com os olhos cheios de lágrimas desde o momento em que ela desceu do ônibus. Minha filha, eu já ouvi falar de você, disse Dona Maria, apertando com força a mão de Patrícia. Eu preciso que você ore por meu neto, o Lucas. Ele nasceu cego, como você, e os médicos disseram que não tem jeito. Mas eu sei que Deus pode. Patrícia sentiu o coração apertar. Ela conhecia bem aquela dor, aquele desespero de quem ama alguém e não sabe como ajudar. Mas também conhecia a força de um milagre. Sem hesitar, ela abraçou Dona Maria e sussurrou:
Vamos levar esse menino para a igreja. Deus não muda, não. Se ele fez por mim, ele faz por Lucas também. No domingo seguinte, a Universal estava lotada. Lucas, um garotinho de apenas 6 anos, foi levado pelos braços até o altar. Ele era quieto, mas sorria ao sentir as mãos de Patrícia tocando seu rosto com carinho. Quando o pastor começou a orar, Patrícia se ajoelhou ao lado do menino e, com voz firme, declarou: Senhor, o Senhor já me deu a vitória. Agora, eu peço por Lucas. Abre os olhos desse menino, como o Senhor abriu os meus. Que ele veja a glória do Senhor hoje. Foi então que algo sobrenatural aconteceu. Enquanto todos oravam, Lucas começou a piscar rápido, como se uma luz forte o estivesse incomodando. De repente, ele levou as mãozinhas aos olhos e gritou: Vovó! Eu tô vendo a vovó! A igreja explodiu em louvor. Dona Maria caiu de joelhos, chorando sem parar, enquanto Lucas, confuso mas feliz, olhava para tudo ao redor como se estivesse descobrindo o mundo pela primeira vez. Patrícia, com lágrimas nos olhos, abraçou o menino e agradeceu a Deus mais uma vez. Você vê, Lucas? Ela disse, emocionada. Deus nunca esquece da gente. Nunca. Nos dias seguintes, a notícia do milagre se espalhou. Médicos ficaram estarrecidos ao examinar Lucas e confirmar que sua visão estava perfeita, sem nenhuma explicação científica. Jornais locais vieram fazer matérias, e mais pessoas começaram a buscar a Universal daquela cidade, ávidas por um encontro com Deus. Mas Patrícia não parou por aí. Ela continuou sua jornada, agora com Lucas e Dona Maria ao seu lado em algumas viagens. O menino, que antes era tímido, passou a dar seu próprio testemunho nas igrejas, contando como Jesus o curou. E a cada cidade, a cada vida tocada, Patrícia via o propósito de Deus se cumprindo. Ela não era só uma mulher que recebeu um milagre, era um instrumento nas mãos do Senhor para levar esperança a quem já não tinha mais. Uma noite, depois de um culto emocionante em que dezenas de pessoas aceitaram Jesus, Patrícia sentou-se nos degraus da igreja e olhou para o céu. Ela lembrou da menina que, anos antes, sentava no mesmo lugar, chorando e pedindo uma chance. Agora, ela sorria, sabendo que sua história não era só dela. Era de Deus. E ele ainda estava escrevendo cada capítulo. Obrigada, Senhor, ela murmurou. Por me fazer ver que o maior milagre não é enxergar com os olhos, é enxergar com o coração. O milagre completo. Naquela noite, enquanto a brisa suave acariciava seu rosto, Patrícia sentiu uma paz que só quem já foi quebrado e restaurado conhece. O milagre não tinha sido apenas a cura de sua cegueira física, embora isso, sim, tivesse acontecido naquela manhã inesquecível, quando, após anos de oração, ela abriu os olhos e viu, pela primeira vez, as cores do nascer do sol. Mas o verdadeiro milagre foi perceber que Deus a curara por dentro muito antes. Ele tinha transformado seu medo em coragem, sua dor em compaixão, e sua história em um farol para outros que ainda tropeçavam nas trevas. Anos depois, Patrícia não era mais a menina que se escondia nos fundos da igreja, envergonhada de sua limitação. Agora, ela viajava de cidade em cidade, não como uma pregadora famosa, mas como uma serva que carregava nas mãos a prova viva de que Deus não desiste de ninguém. Em cada olhar que se iluminava ao ouvi-la, em cada lágrima que caía ao pé do altar, ela via o mesmo Deus que a levantou agindo novamente. O milagre não é meu, ela costumava dizer. É de quem ainda não acredita que pode acontecer com eles também. Uma tarde, em uma pequena comunidade no interior, uma mãe aproximou-se com um filho nos braços, um menino de 8 anos, de olhos vazios, cuja visão tinha se apagado após um acidente. Fale para ele, a mulher suplicou, com a voz quebrada. Fale que Deus não esqueceu da gente. Patrícia ajoelhou-se, colocou as mãos no ombro do garoto e, em vez de prometer cura, contou sua história, das noites chorando naquele mesmo degrau, do desespero, da espera, e do dia em que entendeu que, mesmo no silêncio, Deus estava ali. Não foi naquela hora que os olhos do menino se abriram. Mas algo em seu coração sim. E quando, meses depois, Patrícia recebeu uma carta com um desenho colorido, Tia Patrícia, hoje eu vi um pássaro. Deus é bom. Ela soube, o milagre nunca é só um. É uma corrente. A lição que ficou. A vida de Patrícia ensinou algo simples, mas profundo. Deus não nos cura apenas para nos dar algo de volta, Ele nos cura para nos dar algo a oferecer.
Seu maior milagre não foi enxergar o mundo, mas enxergar as pessoas como ele as via, cheias de potencial, mesmo quando tudo parecia perdido. E assim, a menina que já não tinha esperança tornou-se a mulher que a distribuía, prova de que, nas mãos de Deus, até as cicatrizes virarem luz. Às vezes, o milagre não muda sua situação, mas muda você dentro dela. E isso é o suficiente para mudar tudo.